O que acontece quando morremos? Existe vida imediatamente após a morte? Essas perguntas são muito importantes para nós que professamos a fé cristã. Por que esta pergunta é importante? Porque os judeus, por exemplo, eles não acreditam que logo após a morte nós tenhamos vida. Eles acreditam que logo após a morte o corpo e a alma ficam dormindo, aguardando o juízo final. A minha pergunta, e a pergunta que todos nós devemos fazer, é isso que acontece ou não? É sobre isso que nós vamos tratar no nosso vídeo de uma forma clara e que não reste mais nenhuma dúvida para nós cristãos, principalmente cristãos católicos, apostólicos, romanos. Ao começar este vídeo, seria importante nós falarmos rapidamente de alguns pontos que vão nos ajudar a compreender esta nossa narrativa. Primeiro, o nosso Deus, ao criar o homem, como na narrativa do livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7, nós fomos criados corpo, alma e espírito. Então nós temos uma natureza corporal, que é uma natureza material, e temos a alma e o espírito, que é uma natureza imaterial, uma natureza inacessível pelos nossos sentidos. Então nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas, como narra o capítulo 3 do próprio livro de Gênesis, nós caímos na desobediência. Eva, ela é seduzida pela serpente e ela come e induz também Adão, ambos pecaram, a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com a entrada do pecado no mundo, nós tivemos como consequência a morte. Então, o salário do pecado é a morte, conforme narra o livro, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3. Então, como dito antes, os judeus não acreditavam que ao morrermos, encontraríamos imediatamente com Deus, que ficaríamos dormindo até o julgamento final. Porém, nós cristãos católicos, nós entendemos que ao morrermos, nós seremos submetidos ao juízo particular. Então, esse juízo particular, eu vou começar a tratar dele, no próprio Antigo Testamento, no livro da Sabedoria, no capítulo 3. No capítulo 3, do livro da Sabedoria, que diz assim, no capítulo 3, versículos 1 e seguintes: as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não as atingem o tormento. Parece morto aos olhos dos tolos. Seu trespasse é tido como infortúnio, sua partida do nosso meio como uma destruição. Mas eles estão em paz. Embora castigados aos olhos dos homens, a esperança deles está cheia de imortalidade.
E no versículo 10, também do capítulo 3 do livro da sabedoria, os ímpios sofrerão a pena merecida pelos seus pensamentos. Desprezaram o justo e afastaram-se do Senhor. Então, já no Antigo Testamento, no livro da sabedoria, o livro da sabedoria nos diz: as almas do justo estão nas mãos de Deus. Então existe uma relação íntima da nossa alma para com Deus. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que a cada um receba a recompensa das obras realizadas quando estava no corpo, quer boas, quer más. Também no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento. Assim também Cristo se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos homens. Então, a exegese da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, indicam que logo após a nossa morte, nós teremos um encontro com Deus, né? E no capítulo 5 da segunda carta de Coríntios 10, porque todos nós, vou repetir, porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a recompensa das obras realizadas quando estava no corpo, quer boas, quer mais. Então esse julgamento é um julgamento da alma, ou seja, nós vamos ser julgados quando a alma estava no corpo. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, na parábola do rico e do pobre Lázaro, lá narra: quando o rico morre, ele é sepultado, e quando Lázaro morre, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isto indicando que o justo, quando morre, é conduzido ao seio de Abraão. Portanto, há aqui também, no capítulo 16, versículo 22 do Evangelho de Lucas, esse encontro imediato após a morte. Também Lucas, no capítulo 23, versículo 43, meus irmãos e minhas irmãs, na parábola no bom ladrão, na narrativa do bom ladrão que está ao lado de Cristo. Quando ele reclama para o seu amigo, não fala assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não merecia. Senhor, aqui está o dito do bom ladrão: não te esqueças de mim quando tiveres no paraíso, né? E aí ele diz, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, todos esses textos bíblicos, eles indicam que, após a morte, nós nos submeteremos ao juízo particular. Mas não é só este juízo que nós passamos. Nós passaremos também pelo juízo final, né? Juízo final, que é o último juízo,
É o juízo quando Jesus vem, né, pela segunda vez, definitivamente. Então nós temos no juízo final a narrativa do Evangelho de Mateus no capítulo 25 e o Apocalipse no capítulo 20, versículos de 11 a 15. Então, o juízo particular é o primeiro juízo. Ao morrermos, nós nos submeteremos ao juízo particular. E o juízo final nós nos submeteremos novamente, e o juízo final apenas vai confirmar o juízo particular, porque o nosso Deus, ele nos julga de uma forma justa e de uma forma igual. O nosso Deus tem o seu julgamento reto e o seu julgamento justo. O livro de Apocalipse também reforça toda essa argumentação no capítulo 6, nos versículos de 9 a 11, quando ele diz, quando fala da abertura dos selos, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que havia dado. E eles gritaram em voz alta, Senhor santo e verdadeiro, para quando deixarás o juízo dos habitantes da terra e a vingança de nosso sangue? E foi dada uma veste branca a cada um deles, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros e irmãos que estavam para ser mortos com ele. Então, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós vemos a presença daqueles que faleceram, daqueles que foram mártires, que estão no aguardo também da justiça aos demais da terra. Então, isto indica que haverá, né, que há vida após a morte imediatamente. No capítulo 21, também do livro de Apocalipse, nos versículos de 1 a 7, né, também indica o que acontecerá conosco ao morrermos. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Aqui nós vamos ver, é importante que se diga isto, não é? Porque este é o nosso destino natural, é o nosso destino final. E no capítulo 8, nós vamos ver o seguinte, e o lago ardente de fogo de enxofre é o que cabe aos preguiçosos, aos infiéis, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos maléficos, aos idólatras e todos os mentirosos. Esta é a segunda morte. Então nós vamos verificar que nós nos submeteremos a dois julgamentos. Há o julgamento particular, o julgamento pessoal com Deus logo após a nossa morte, e nos submeteremos ao juízo final, onde nós seremos julgados coletivamente. Meus irmãos e minhas irmãs, também o Catecismo da Igreja Católica confirma em resumo toda esta narrativa que nós fizemos aqui à luz do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus. No
parágrafo 1021, diz o Catecismo da Igreja Católica: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo em sua segunda vida. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediata depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. E aqui ele coloca como exemplo a parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. E no parágrafo 1022, continuando esta narrativa, diz o Catecismo da Igreja Católica: cada um recebe em sua alma imortal, e aqui é importante, nossa alma é imortal, morre o corpo, que no julgamento final será ressuscitado, será glorificado para entrar no céu. Cada um, diz aqui o parágrafo 1022 do Catecismo, cada um recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, respondendo a este questionamento. O que acontece quando morremos? A nossa alma imediatamente se encontrará com Cristo Jesus. E se nós estivermos preparados, teremos a absolvição, seremos salvos. Se nós não estivermos de acordo com Deus, seremos condenados. Seremos condenados. Este tema nos traz o que na doutrina católica nós chamamos dos 4 novíssimos: a morte, o juízo, o céu e o inferno. Então são os 4 novíssimos. Meus irmãos e minhas irmãs, creio eu que tiramos esta dúvida e respondemos à luz da palavra de Deus a esse questionamento. Por isso fica aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o alerta que o próprio Evangelho nos dá. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, conforme narra o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 41. Meus irmãos e minhas irmãs, é pelo amor de Deus, pela paz do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo que nós estamos mantendo este canal para meditarmos, para refletirmos sobre a palavra de Deus, para nos cada vez mais caminharmos rumo a Jerusalém celeste. Esse canal é um canal de catequese, de evangelização. Eu sou um leigo católico que me proponho a ajudar, a receber de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o carinho de receber o incentivo para continuar nesta luta, né, que é a luta do leigo. Nós, leigos da Igreja Católica,
segundo a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, nós temos o dever de ajudar a nossa igreja na pregação da palavra, na disseminação do cristianismo católico a todas as gentes. Se este vídeo interessou ao meu irmão e à minha irmã, compartilhe com outras pessoas, né? Faça algum comentário, faça uma crítica, faça uma observação, uma consideração e se inscreva no canal para que nós possamos continuar nesta lida em defesa do reino de Deus neste mundo. Amém.